Graça e paz, amadas famílias, filhos e filhas de Deus. Queria trazer diante de Jesus sacramentado uma pregação referente aos corações divididos, aos corações duplos, aos corações que se dividem entre Deus e o mundo, as paixões, as concupiscências, enfim. A Epístola de São Tiago, lá no capítulo 4, ela vem dizer para a gente: de onde vêm as guerras e as contendas entre vós? Não vêm elas das vossas concupiscências, que combatem entre vossos membros? Ao longo dessa caminhada, a qual o Senhor nos coloca para olhar para dentro de nós, claro, olhar, digo isso, eu e a minha esposa, para a vivência, primeiro, claro, dos votos do batismo, depois dos votos do sacramento, do matrimônio, que é uma consagração a Deus, que é uma preparação para o que viveremos no reino dos céus. E eu não canso de repetir que, de fato, a família, ela é exemplo daquilo que é a Santíssima Trindade no céu, tamanha comunhão do Pai com o Filho, que gera o Espírito Santo, que derrama o Espírito Santo dele sobre nós. Mas ao longo dessa caminhada nós já vimos que o espírito de Judas, que permanece caminhando com a igreja, assim como o joio cresce junto com o trigo, e assim como o Senhor escolhe os seus a dedos, mas ainda assim uma decisão errada, ela pode pôr a perder uma caminhada. Eu lembro que eu pregava há poucos dias atrás sobre Gênesis, aonde o Senhor ele deixa claro que Caim estava diante dele a decisão de pecar ou não contra o seu irmão Abel, mas o Senhor diz que ele tinha forças, as forças dele era superior a toda a sanha, a todo desejo do pecado, de cair no pecado. E é o que eu digo para nós quanto cônjuges, essas contendas que há entre nós, essas guerras, essas batalhas, essas competições, esses combates travados dentro das próprias famílias, entre os cônjuges, entre pais e filhos, entre noras e sogras, entre genros e sogros, cunhados. Um reino dividido entre si, ele não pode subsistir. Já nos lembra o Evangelho de Nosso Senhor, e ele acaba em ruínas, em destruição. Cônjuges, vocês não são competidores. O mistério do matrimônio não é para que nós estejamos competindo um com o outro. Quem ganha mais? Quem sabe mais? Quem tem mais dons? Quem serve mais? Quem faz mais coisas em casa? Quem cuida mais dos filhos? Não estamos consagrados a Deus no matrimônio para isso, mas pelo contrário, para juntos combater o bom combate, correr a corrida, pegar o troféu, a medalha, o anel, o manto. Mas o que nós temos visto é um espírito de contradições, um espírito de traições. E a palavra de Deus, na mesma epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz: adúlteros, não sabeis que a amizade deste mundo é inimiga de Deus? Ó corações duplos, corações divididos entre Deus e o mundo. Não há como servir a dois senhores cônjuges. Não há como servir a dois senhores.
Não tem como ser católico e ainda assim querer visitar certas denominações protestantes, giras ou qualquer outro de culto prestado a entidades, simpatias, astrologias, trabalhos. Não tem como servir a dois senhores, ó cônjuges. Você não pode colocar o teu cônjuge no lugar de Deus. Você não pode colocar os seus filhos no lugar de Deus. Você não pode colocar a sua família no lugar de Deus, porque isso é idolatria. Deus deve ocupar o centro, um local reservado, um local de prestígio. E aí depois vem o amor ao cônjuge, aí vem o amor aos filhos, aí vem o amor à família, porque Deus é fonte desse amor. Mas nós temos visto aí casais que fecham os ouvidos para a vontade de Deus, mesmo o Senhor claramente falando que isso os levaria a viver o inferno. Nós vemos aí o espírito de Judas levando casais que talvez, posso dizer assim, viviam em santidade, mas por uma escolha errada chagaram o seu sacramento. Vemos casais que ambos, esposo e esposa, num espírito de vingança, de competição, quem fere mais, não é mesmo? Quem apunhala mais, dá facadas espirituais no outro, no seu sacramento. E é Cristo que sofre com tudo isso, não é mesmo? É Cristo que sofre com tudo isso. Nós vemos casais que servem ao Senhor e ainda assim há uma duplicidade de famílias. Por anos, o homem esconde uma família e às vezes nem esconde, a esposa até sabe que ele tem uma segunda família, mas concorda com isso. Adúlteros estão pecando contra o primeiro mandamento da lei de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, e somente a Ele prestará culto. É um pecado de idolatria. Repito, adúlteros, não sabeis que a amizade deste mundo é inimiga de Deus? Portanto, todo aquele que quiser ser amigo deste século, constitui-se inimigo de Deus. Porventura imaginais que a Escritura diz em vão? O Espírito que habita em vós ama-vos com ciúmes. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele quer ser único em nossas vidas. Ele é ciumento, é um Deus ciumento, sim. Ele quer ter um local de prestígio. Ele quer ser o único a receber um culto de adoração. Repito, agora no versículo 6, e da alma sua esposa maior, ele dá a alma à sua esposa, ou seja, a nossa alma é esposa do Espírito Santo, ele dá a maior graça, isto é, dons maiores do que aqueles que ela pode obter do mundo, os prazeres, as satisfações, as mentiras, a euforia do mundo, a concupiscência é mentira do demônio, é mentira de Asmodeu, é mentira de Satanás que seduz tantos casais a praticarem, até mesmo no seu leito, atos tão hediondos, atos vergonhosos aos olhos do Senhor nosso Deus. Por isso a Escritura ela diz: Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Sede, pois, sujeitos a Deus e resisti ao demônio, e ele fugirá de vós. Amados casais, não é difícil, resista ao demônio e ele foge, porque ele é um covarde, porque ele é um perdedor. Resiste à sedução, não fique na zona de conforto, não se conforme com um ambiente de pecado, uma zona de pecado.
de concupiscência, porque aí você vai estar rodeando o buraco. Mas se você resistir, o demônio fugirá de vós, porque ele é o covarde, porque ele é o derrotado. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Lavai, pecadores, as mãos e purificai os corações, ó duplos de espírito. E eis o pedido aqui, o pedido da contrição, do arrependimento. Sente a vossa miséria e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em luto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Mesmo que você tenha sofrido com o adultério, mesmo que você seja a vítima, ainda assim a alma do seu cônjuge depende da sua santidade. E você, cônjuge que traiu, arrependei-vos e se aproximai do Senhor, porque ainda há chance. Nós ainda estamos no tempo da misericórdia, mas chegará para todos nós o tempo da justiça de Deus. Fazei penitência, pagai as penas, reconciliai, pedi perdão, se aproxima de Deus e Deus se aproximará de vós. O seu matrimônio não está perdido, a sua família não está perdida. O Senhor estende o braço para você. Se coloca em adoração, se aproxima do Senhor em adoração, se aproxima pelo Santíssimo Rosário, em orações, em súplicas. Contempla, medita o Salmo 50, um salmo de arrependimento verdadeiro. E é claro, vai ser preciso que você tenha atos de conversão. E não vai ser fácil, eu não estou falando que vai ser fácil, mas eu também não estou falando que é impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Então reconciliai-vos, aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vós. Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.